A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 13, o versículo 9 e o versículo 10. Jeremias, capítulo 13, o versículo 9 e o versículo 10. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim. Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheio para servi-los e inclina-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, é que tem muitas pessoas, meus irmãos, que é soberba, meus irmãos. Tem muitas pessoas, né, que quer fazer o que quer, né, que não quer dar ouvido à voz de Deus, porque acha que pode fazer o que quer. Mas só que a gente tem que dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos, porque é a vontade de Deus que prevalece na minha e na tua vida, meus irmãos. Só que tem muitas pessoas que é soberba, que se acha o próprio Deus, que quer fazer o que quer, faz e desfaz, e acha que fica por isso mesmo, meus irmãos. Mas só que não é bem assim não, meus irmãos, porque a gente tem que fazer a vontade de Deus. O único Deus que a gente tem que servir é o Deus vivo, meus irmãos. Não é Deus de imagem, não. É o Deus vivo, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. Não é Deus de imagem, não, meus irmãos. Mas tem muitas pessoas que querem adorar o Deus de estátua, de imagem. O Deus que é feito pela mão do homem, não, meus irmãos. A gente tem que servir o Deus vivo, meus irmãos. Mas só que tem muitas pessoas que querem servir o Deus de imagem, o Deus de estátua, meus irmãos. E Deus não se agrada disso, meus irmãos. E Deus está falando aqui na palavra dele, meus irmãos, que Deus vai fazer apodrecer, meus irmãos, a soberba. Como é que Deus faz apodrecer a soberba? É colocando a enfermidade em mim e você, meus irmãos. Porque a nossa carne é podre, meus irmãos. Se Deus colocar a enfermidade em mim e você, meus irmãos, a nossa carne fica fedendo, fica podre. E é assim que Deus faz, meus irmãos. Quando eu e você não quer ouvir a voz dele. Quando eu e você não quer fazer a vontade dele. Porque ele faz como ele quer e o que ele quer, meus irmãos. Porque Deus, ele sabe o modo de trabalhar na minha tua vida. E muitas das vezes, para tirar a minha e tua soberba, meus irmãos, Deus faz isso. Deus pega e coloca uma enfermidade em mim e você, que a nossa carne apodrece, fica podre, fedendo, que ninguém vai querer ficar perto da gente. Porque às vezes a gente é tão soberbo que a gente não quer dar ouvido à voz de Deus. A gente quer fazer o que quer. A gente se acha que pode fazer tudo. E nem assim não, meus irmãos. E muitas das vezes é preciso Deus colocar uma enfermidade em mim e você, para que a nossa carne não ficar podre. Porque só assim você vai aprender a dar ouvido à voz de Deus. Só assim você vai aprender a adorar esse Deus maravilhoso. E fazer a vontade dele. Porque quando a gente tá tudo bem, meus irmãos, a gente não quer dar ouvido à voz de Deus, não. Porque Deus usa as pessoas para falar com a gente não dá ouvido, a gente não dá crédito à voz de Deus. E muitas das vezes é necessário Deus colocar uma enfermidade em você, para que a minha carne e a tua carne venha ficar podre. Porque a nossa carne, meus irmãos, é um pedaço de carne podre. Qualquer enfermidade feridinha que ficar na gente, fica podre. Se Deus permitir que fique podre, Deus, fica podre, meus irmãos. Porque Deus às vezes permite que a ferida não sare, que a ferida fique podre, que fique fedendo. Que por mais que a gente trate, que a gente limpe, mas a ferida vai ficar ali podre, fedendo. E não tem remédio que dê jeito, que cicatrize. Porque o único remédio que vai dar jeito só é Deus. Que é pra mim você deixar de ser soberbo. Pra mim você deixar de querer adorar a Deus de imagem, Deus de estátua. Pra mim é você aprender a adorar esse Deus vivo. O único Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória é o Deus vivo. Que é o Deus que cura, Deus que liberta, Deus que salva. Mas só que muitas vezes você não quer adorar o Deus vivo, a gente quer adorar o Deus de imagem. E Deus não se agrada disso, meus irmãos. Porque o único que é merecedor de toda a honra, toda a glória é o Deus vivo. Mas só que muitas das vezes você quer fazer o que quer, a gente quer adorar o Deus de imagem, Deus de estátua. Mas só que não é assim, meus irmãos, a gente, né, que tem que ser, que tem que ser. Porque a gente sabe que a gente tem que adorar Deus, o Deus vivo. Mas a gente não quer fazer isso, a gente quer fazer o que a gente quer fazer a nossa vontade. E Deus não se agrada disso não, meus irmãos.
E muitas das vezes é necessário Deus colocar uma enfermidade em você, colocar uma ferida, para que venha apodrecer. E que remédio nenhum venha dar jeito. Porque o único remédio que vai dar jeito é Deus. Que é para mim é você acordar e reconhecer que Deus é Deus. E adorar Ele, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Porque quando a gente tá bom, quando a gente tá sadio, a gente não quer saber de Deus. A muitas das vezes é necessário Deus colocar uma enfermidade em você para ficar podre, para ficar fedendo. Para que você venha acordar, para que você venha despertar. Porque muitas das vezes é só na dor que a gente aprende. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco que a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fique todos com Deus e a paz do Senhor.